Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para a gente tratar da seleção de argumentos que são usados na redação do Enem. Primeiro, vamos nos lembrar que a redação do Enem ela trata de um texto dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer? Que eu preciso ter um ponto de vista evidenciado para o meu leitor e depois, em sequência, fazer a defesa desse ponto de vista. Então, eu tenho que convencer o meu leitor do meu ponto de vista e eu vou fazer isso a partir do uso de argumentos. Mas como que eu vou selecionar esses argumentos? Tem alguma estratégia? O que eu faço? Eu escuto muito dos meus alunos o seguinte, eles pegam o tema e aí eles dizem, nossa, eu não sei nem por onde eu vou começar. Eu não sei falar nada sobre isso aqui. Eu demoro 2 horas para começar o texto. Eu não consigo pensar sobre o que eu vou escrever. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas técnicas, algumas estratégias para a gente evitar esse início desesperador do contato com o tema, tá certo? Por quê? Primeiro, a gente precisa parar de ter medo do tema. Não necessariamente você já tem que ter escrito uma redação sobre determinado tema para se sair bem ali na sua avaliação. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez que você entende a estrutura e sabe como escrever, você será capaz de escrever sobre qualquer tema. E por que eu afirmo isso? Porque você tem um repertório, um conhecimento de mundo que está muito além da escola, que te permite ter opinião sobre qualquer coisa que te questionem. Então a gente não tem que ter medo do que vai chegar para a gente. Ou, nossa senhora, que é a democratização do acesso ao cinema, eu nunca tinha visto isso na escola, eu não fiz esse tema, eu fiz 40 outros temas, mas esse especificamente eu não fiz, o professor não passou, ele não acertou o tema, agora eu estou desesperado. Não precisa. Por quê? Apesar de você não ter tido contato com aquele tema anteriormente, você conhece a estrutura do texto e a partir disso você consegue emitir a sua opinião sobre o assunto. Se você tem uma opinião, um ponto de vista sobre o tema e se você sabe a estrutura do texto dissertativo argumentativo, a gente pode lidar com qualquer tema sem nenhum problema, tá certo? Bom, então aqui eu vou passar algumas estratégias, na verdade são 2 dicas que vão facilitar esse primeiro momento, que é um momento de mais angústia, assim, que é aquele momento do meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, eu não conheço esse tema, eu não sei como é que eu escrevo. É para esse momento do como que eu vou selecionar o meu argumento, como que eu inicio essa redação, como é que eu destravo daquele começo que eu fico lá encarando o tema, eu olho para ele olha para mim, ninguém faz nada e o negócio não anda, tá certo? Bom, então veja, a minha primeira dica é topicalizar, ou seja, colocar em tópicos tudo aquilo que você pensa, se lembra, imagina ou acredita sobre o tema. Então, aqui eu vou pegar alguns temas como exemplo, tá? Para a gente trabalhar essa ideia. Então, o primeiro tema aqui. Caiu lá para mim. Caminhos para combater o analfabetismo no Brasil. Meu Deus do céu, não sei. Então, vamos pensar. Coloca lá, pega um cantinho da prova e escreve lá para mim, topicalizando, quais são suas ideias sobre esse assunto, o assunto de forma geral. Qual assunto? Analfabetismo no Brasil. Resume o tema e joga suas ideias. Então eu tenho, o analfabetismo no Brasil gera desigualdade social. Escreve lá. Gera um acesso ao conhecimento dificultado, ou seja, a pessoa analfabeta ela tem menos possibilidade de acesso ao conhecimento. Vou escrever. Falta de acesso à educação regular, aquilo que a gente conhece como escola, né? Então, o analfabeto ele tem dificuldade em acessar essa educação regular. Ainda, afeta a qualificação profissional. A pessoa que é analfabeta, ela geralmente não tem uma qualificação profissional regular, dessa que a gente chama, ele não fez um ensino técnico, né? Ele, claro, pode ter aquele conhecimento que é de mundo, né? Aquele conhecimento de vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que é mecânica, né? Um mecânico que trabalha ali há muitos anos com aquilo, ele adquiriu a informação dele com a prática, com a vivência, não necessariamente por ele ser analfabeto, ele ficou impedido do conhecimento acerca daquele assunto que ele domina, né? Que são os carros, lá ele é mecânico. Mas a gente precisa pensar que ele foi sim privado de uma educação formal e foi privado de uma qualificação profissional. Ele não poderia, por exemplo, frequentar um curso técnico sobre a área dele, porque justamente ele é analfabeto, né? E as pessoas não estão preparadas
para lidar com os analfabetos no curso técnico? Então, seria uma possibilidade. Joga tudo. Nossa, Juliana, joguei, até aliviou minha cabeça, porque agora eu sei que eu vou conseguir sair daqui para algum caminho. Ótimo, então a gente vai fazer essa seleção. Você pode jogar 3, 4, 5, 6, quantas ideias você quiser, tá? É exatamente aquilo que vem primeiro na sua mente, não precisa ficar elaborando, é só jogar o que aquele impacto que você tem quando você lê o tema, então é só jogar. E aí depois a gente vai fazer relações entre aquilo que a gente jogou. Então eu tenho, por exemplo, desigualdade social e eu tenho falta de acesso à educação regular. Eu posso dizer que isso aqui vai representar para mim uma bolinha, isso aqui outra bolinha. Por que bolinha? Uma bolinha dialoga com a outra, tá certo? Agora eu tenho acesso ao conhecimento e afeta a qualificação profissional. São outras duas questões que estão em diálogo. Então, vou marcar aqui com o meu triângulo. Opa. Isso, um triângulo. Pronto. Por quê? Para eu começar a fazer essas relações. Para eu entender que esse argumento, ou essa possibilidade de argumento, dialoga com essa, enquanto essa dialoga com a última. Agora, vamos unir essas possibilidades. Então, eu tenho lá, o analfabetismo no Brasil, ele é responsável pela desigualdade social e ele é responsável, ou ele é consequência da falta de acesso à educação. Como é que eu vou juntar essas duas coisas? Eu posso dizer, por exemplo, que a falta de acesso à educação, ela produz indivíduos analfabetos, ou ela deixa os indivíduos sem a possibilidade de serem alfabetizados, e com isso eu alimento a desigualdade social. A falta de acesso à educação gera o analfabetismo, que alimenta a desigualdade social. Por que você está dizendo isso, Juliana? Porque a pessoa que tem acesso à educação, dificilmente ela será analfabeta, e aí ela tem uma possibilidade de ascensão social muito maior, porque justamente ela foi munida daqueles conteúdos essenciais para que a gente consiga essa ascensão, né? Então, pensando no funcionamento capitalista aí, é isso que vai acontecer. A gente tem a falta de acesso à educação produzindo pessoas analfabetas e essas pessoas analfabetas sendo vítima de uma desigualdade social. Não à toa, se a gente pega os índices, né, a gente consegue observar que a maioria das pessoas analfabetas, elas são de classes sociais mais baixas. Então, a gente tem uma retroalimentação, né? É a classe social baixa que tem uma dificuldade de acesso à educação, gerando ou produzindo essas pessoas analfabetas que, consequentemente, não conseguirão sair dessa classe social mais baixa ou terão mais dificuldade em ascender nessa classe social. Então, a gente tem aí, trabalha com essa retroalimentação. Agora, vamos pensar nos outros dois. Acesso ao conhecimento e afeta a qualificação profissional. Quando eu estou pensando em acesso ao conhecimento, por que ele é diferente do acesso à educação, a falta de acesso à educação? Aqui, eu estou tratando de uma educação formal, eu estou tratando da escola. Acesso ao conhecimento, ou acesso ao conhecimento dificultado, né? A pessoa vai ter mais dificuldade de acessar o conhecimento. Eu estou tratando de qualquer tipo de conhecimento que não aquele regular, que não aquele que está em diálogo com a escola. Por quê? Porque muitas vezes eu preciso conseguir ler para ter acesso, nem que seja um manual de instruções, ou eu preciso saber minimamente ser alfabetizado na informática, né, para ter acesso aos novos domínios do conhecimento, aí, as plataformas de YouTube, de Google, de pesquisa, enfim. Essa falta de acesso ao conhecimento, que aí não é necessariamente o conhecimento regular, não é o conhecimento da escola, ela gera ou ela afeta a qualidade profissional da pessoa analfabeta. O analfabetismo, ele vai dificultar o acesso ao conhecimento, que vai dificultar a oferta da qualificação profissional ou o acesso à qualificação profissional. Então, a gente conseguiu aqui juntar
esses dois e esses dois. Faz lá a marcação 2, 2 ou bolinha, bolinha, do jeito que você quiser, mas marca aqueles que estão em diálogo, tá? Pra gente conseguir. Então, você tem aqui esses dois formando um argumento e esses dois formando o segundo argumento. Aí você vai me perguntar, ô Juliana, o tema é caminhos para combater e você falou das causas ou consequências. Isso não está errado? Não, porque veja, caminhos para combater são soluções ou interferências que você vai oferecer visando o combate ao analfabetismo. E quando é que a gente produz essas soluções, né? Ou essa intervenção? É lá no último parágrafo, na proposta de intervenção. Então, os caminhos, ou seja, a forma de combate, ela vai se dar no seu texto lá no último parágrafo. Então, não precisa se preocupar com ela agora. Agora você vai tentar lidar com a chave do tema, que é o analfabetismo no Brasil. E os caminhos você precisa apontar na introdução. Você precisa deixar claro para o seu leitor que caminhos são necessários para o combate ao analfabetismo, ao mesmo tempo em que você coloca lá no seu último parágrafo quais são esses caminhos. Ok? Então não precisa se preocupar, não vai fugir ao tema, os caminhos estão no primeiro e último, e isso aqui está compondo o segundo e o terceiro parágrafos. Vamos pensar agora no segundo tema, o esporte como possibilidade de inclusão social. Meu Deus do céu, eu nunca tinha pensado sobre isso. Não tem problema não, coloca aí o que vem na sua cabeça, tá? Então, o esporte, eu sempre aprendi, sempre ouvi lá que o esporte fortalece a coletividade, o esporte é bom pra gente ter esse lado, esse convívio em grupo, vai, coloca lá. Respeita as regras, né? O esporte ensina esse respeito a algumas regras, então coloca. É um meio de profissionalizar, de se profissionalizar. Existem profissionais da área do esporte, joga lá. É uma possibilidade de ascensão financeira. Agora que você fez essa chuva de tópicos aí, né, que você se lembra sobre o assunto, vamos tentar ligar um ao outro para formar argumentos. Então veja, o esporte fortalece a coletividade ao mesmo tempo em que ele fornece respeito às regras. Então a gente já pode aqui, marcar bolinha, bolinha. Por quê? Por que fortalece a coletividade? A maioria dos esportes são praticados de forma coletiva e aqueles que não são, que são esportes individuais, ainda assim eles dependem de uma estrutura atrás do atleta, um treinador, um fisioterapeuta. Ele vai depender de outras pessoas que o incentivem e o ajudem a chegar no seu melhor desempenho. Então, necessariamente o esporte vai fortalecer a coletividade. Se a gente está falando de uma coletividade, a gente está falando de um convívio em sociedade e a gente está necessariamente articulando ele às regras. Por quê? A nossa convivência, a nossa sociedade, ela é toda pautada por regras. Se eu estou dentro desse convívio que é coletivo, eu necessariamente preciso respeitar as regras não só do esporte, mas as regras do convívio em sociedade e que aí elas vão ser utilizadas fora da minha vida no esporte e por isso favorecendo a minha inclusão social. Eu aprendo a viver no meio coletivo, eu aprendo a viver em sociedade. Bom, vamos juntar aqui então os nossos dois outras possibilidades, Um triângulo feio, mas tudo bem, importante é juntar as ideias. Meio de se profissionalizar e possibilidade de ascensão social. Então, o esporte, enquanto inclusão social, a gente pode pensar nele enquanto inclusão financeira, enquanto ascensão de classe. Por quê? Porque se eu me profissionalizo, em algum esporte, se eu me torno profissional de determinada categoria esportiva, eu posso gerar uma ascensão financeira para minha família. Então, eu posso ali, por exemplo, pensar nas ONGs que fazem esses trabalhos em lugares de classes sociais mais baixas, Aí com o trabalho do judô, seja com judô, com a natação, enfim. Essas ONGs que levam esses esportes, ou mesmo programas governamentais que oferecem esses esportes para lugares que concentram essas pessoas de classes mais baixas. E por que eles fazem isso? Porque pode vir dali uma forma de se profissionalizar. Eu posso atrair um profissional desse esporte.
Então, um meio de profissionalização que vai gerar necessariamente uma ascensão financeira. Eu não estou lá dizendo que esses projetos acontecem em lugares de classes sociais mais baixas. É uma chance da pessoa se profissionalizar e ascender financeiramente, gerando inclusão social. Então, a partir de várias questões que a gente joga aqui sobre o assunto, a gente consegue linkar e formar argumentos. Então, eu tenho meu primeiro argumento funcionando aqui e eu tenho o meu segundo argumento funcionando aqui, certo? Vamos para o seguinte tema: o aumento do número de infectados por DSTs no Brasil. Então, eu tenho o aumento necessariamente, tá? O tema já trouxe, ele já me informa que há o aumento de infectados por DSTs, e aí lembrando DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Bom, o que eu sei sobre isso? Vou pensar. Primeira coisa, pode ter havido um aumento em razão da falta do uso de preservativo. Então, se eu não uso o preservativo, que é a única maneira de evitar a transmissão de DST, eu vou ter um aumento desse número, consequentemente. O Brasil trabalha com campanhas esporádicas. O que isso quer dizer? Que durante o carnaval ele faz campanhas sobre o uso de camisinha, né? Direto a gente vê em televisão, rádio, tem até outdoor. Eles intensificam essa campanha, mas no resto do ano não. Como se a vida sexual ela fosse interrompida, ela só acontecesse ali no carnaval, né? Que é um grande equívoco. Então, a ideia de campanhas esporádicas, de só de vez em quando o governo se atentar a esse tipo de campanha, é um problema que pode gerar um aumento. Vamos lá. Falta de educação sexual. Educação sexual não é um tema que está incluído no ensino regular brasileiro. A gente não tem, por exemplo, uma disciplina de educação sexual, ou a gente não tem um momento na escola ali para conversar sobre isso. Geralmente esse assunto ele vem pulverizado ali nas aulas de biologia, né? Quando vai tratar da reprodução ou quando vai tratar das doenças, de dizer quais são essas doenças, aí há algum comentário sobre formas de prevenção, formas de autocuidado, algumas formas de identificar essas DSTs, mas, no geral, isso não é regular, tá? Isso não existe de forma constante. Então, há falta de educação sexual. E o pior, quando existe, está concentrado nas aulas de biologia e a gente precisa se lembrar qual a porcentagem da população brasileira tem acesso a essas aulas. Né? Tem todo um universo de pessoas que estão fora da escola e que elas também precisam de educação sexual. Então, essa educação ela não poderia estar vinculada apenas à escola, né? Ela também faz parte de uma informação que deveria vir do governo e, quando ela acontece na escola, ela não acontece de forma tão efetiva. Bom, vamos lá. Uso de métodos contraceptivos que não a camisinha. Existe um grande equívoco aí de algumas pessoas de que utilizar métodos contraceptivos, se eu utilizo, por exemplo, o anticoncepcional, eu não preciso utilizar camisinha nas minhas relações. Por que isso é um grande equívoco? Porque eu estou me preocupando com a gravidez, então eu sei que eu estou evitando a gravidez a partir do uso do anticoncepcional, mas eu não estou evitando DST, porque anticoncepcional não evita DST. A única forma de fazer isso é com o uso da camisinha, né, do preservativo. Então vamos ver como é que a gente consegue organizar esses argumentos. A falta do uso do preservativo, ela está extremamente ligada às campanhas esporádicas. Então vamos marcar aqui nossa bolinha. Bolinha, bolinha. Por que isso? Se eu não tenho campanhas sobre o uso do preservativo, se eu não tenho essa distribuição gratuita em grande escala, eu sei que os postos de saúde, eles distribuem camisinha de forma gratuita, mas isso precisa ser feito em grande escala. Não adianta eu ter um posto na cidade inteira ou eu não acessar as áreas rurais. Enfim, existem outras formas de se entregar e de se conversar sobre esse uso de preservativo. Então, se eu tenho campanhas esporádicas, se de vez em quando eu trato sobre esse assunto, eu vou culminar na falta do uso do preservativo, não tem jeito, certo? Veja, depois a gente tem falta de educação sexual. Vamos fazer nosso triângulo. Eita. Eu tenho a falta de educação sexual e eu tenho um equívoco no uso dos métodos contraceptivos.
Por quê? Justamente por não haver educação sexual, muitas pessoas não sabem disso aqui, elas não entendem isso, elas não entendem que usar o anticoncepcional não é suficiente ou não é efetivo na proteção contra DSTs. Então elas não sabem, por exemplo, que mesmo uma pessoa casada há 20, 30 anos com um parceiro fixo ali, ela precisa fazer uso do preservativo. Há doenças que podem se manifestar, como é o caso da AIDS, né? Você contrai o HIV, ele fica como se fosse dormindo ali no seu organismo e depois de muitos anos ele se manifesta. Então você vai apontar negativo nos seus exames de sangue, mas pode ser que você desenvolva a doença em alguns anos. Então a gente nunca tem certeza que está 100% protegido. Por isso, a nossa forma de se autoproteger é o uso da camisinha. E aí não é por uma desconfiança do parceiro, não é porque, eu acho que ele me trai, então eu vou... Não é isso. É por uma questão da gente não ter como comprovar que de fato não há nenhum vírus ou não há nenhuma doença sexualmente transmissível que pode se manifestar depois, certo? Então veja, se eu não sei disso, porque eu não tenho educação sexual, nem nas escolas e nem fora delas, eu vou ter esse equívoco, que é, eu tô preocupada aqui no meu casamento em não engravidar, então eu vou colocar o DIU, né, que é uma forma de contracepção, ou eu vou tomar o contraceptivo e não vou usar a camisinha, porque afinal de contas eu sou casada mesmo, né, eu só tenho relações com uma pessoa. Isso aqui é falta de educação sexual. Então a gente consegue juntar argumentos de novo. Argumento 1, argumento e argumento 2, certo? Vamos para o próximo tema aqui, pessoal. Os desafios do combate à alienação parental. Eu posso pensar sobre isso. Nossa, alienação parental, que negócio difícil. Vou pensar. Pode ter muita alienação parental porque não há denúncia, é uma possibilidade. Ou porque os pais permitem que a separação afete de alguma forma a criança. Ou ainda, há discordância entre os pais. Então aqui eu tô falando de uma separação física mesmo, a separação física dos pais, ela afeta a criança. E aqui eu já tô falando como se fosse de uma separação ideológica, né? Pai e mãe discordam e a partir disso eles colocam a criança no meio dessa briga, no meio dessa guerra. Então vamos lá. Se eu não tenho informação, primeiro eu vou ter muita dificuldade de identificar o que está acontecendo. Em segundo lugar, ainda que eu identifique, vai ser muito difícil que eu faça denúncias. Por quê? Eu não tenho informação exata sobre o que é alienação parental, sobre como eu estou participando desse processo, como eu posso denunciá-lo e quais são as consequências depois dessa denúncia. A falta de informação ela vai gerar ausência de denúncia. Não tem como a gente fugir disso. Então vamos fazer lá a nossa bolinha, aqui dialogando com a nossa outra bolinha. A separação afeta a criança e a discordância entre os pais também afeta a criança. Aqui, lembrando, eu estou falando de uma separação física e aqui estou falando de uma discordância, uma separação ideológica, né, entre o que os pais pensam. Então eu, por exemplo, me separo, tenho um filho, me mudo de cidade e impeço que o pai da criança a veja, porque eu tenho problemas em relação à minha separação, não consigo lidar direito com ela, eu vou transferir esse peso, essa culpa, né, essa consequência para a criança. Então tem uma separação física afetando a criança. Essa separação física vai afetar a criança se e quando houver discordância entre os pais. Por quê? Se eu termino a minha separação em uma concordância com o meu parceiro, dificilmente eu vou gerar uma separação física entre ele e o filho, ok? E ainda, discordância entre os pais, ela tem aquele caráter de ser muito privada, muito particular. Então a criança tá... eu trato com o meu filho sobre o pai dele longe de todo mundo. Eu ajudo o meu filho a formar uma opinião sobre o pai e não necessariamente uma opinião positiva, porque eu tenho discordância com ele. Isso também é um processo de alienação parental, tá bem? Então a discordância e a separação física, elas estão ali muito próximas, muito interligadas, elas comungam em um argumento. Então eu tenho aqui o meu primeiro argumento e aqui o meu segundo argumento.
Bom, pessoal, acho que vocês puderam notar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é super difícil, mega complicado, não precisa chorar, correr, levantar e ir embora, não. É só jogar as ideias e depois pensar como é que elas dialogam. Elas dialogam de muitas formas. Inclusive, as ideias aqui que eu coloquei em diálogo, eu poderia ter colocado outras duas em diálogo e vocês talvez percebam isso durante o vídeo. E não há nenhum problema, desde que o diálogo funcione, a gente está super tranquilo, tá? Juliana, ainda tá difícil, ainda não dou conta, não sei, porque eu não tenho esse momento de várias coisas passando pela minha cabeça. Eu leio o tema e parece que é um vazio, meu cérebro fica congelado, não consigo pensar em nada, eu tenho um grande eco lá dentro. Eu leio alienação parental e não me vem nada na cabeça. Tá, então agora eu vou passar outra dica para esse momento. Esse momento do não consigo pensar em nada, o tema tá complicado, tá difícil, e eu tenho um grande vazio aqui dentro, como que eu começo? Vou te dar outra dica. Bom, pessoal, a minha segunda dica é questione o tema. Como assim? Transforma o tema em uma pergunta. Vai ficar mais fácil. A gente está condicionado, né, a responder perguntas o tempo todo. Quando eu te dou uma ideia, é mais difícil você me dizer o que você pensa sobre ela do que quando eu te faço uma pergunta. Apesar de eu estar tratando da mesma coisa, quando eu transformo isso em pergunta, é mais didático. O meu cérebro responde melhor a essa pergunta do que a uma ideia, tá? Então vamos lá. A minha dica 2, questionar o tema. Eu vou fazer uma pergunta para o tema. A minha pergunta, ela pode ter duas possibilidades de resposta. Sim ou não. Independente da minha resposta, eu preciso dizer por quê. Quando eu gerar o meu porquê, eu vou ter o meu primeiro argumento e segundo argumento. Tá invertido, mas tanto faz, tá? Então, meu D2 e o D1. Eu vou gerar dois argumentos, certo? Então, pergunta para o tema, veja se a resposta para ele é sim ou não. E o sim ou não tem que estar baseado no seu ponto de vista, tá? Você vai questionar o tema e vai responder com sim ou não baseado naquilo que você acredita. Por que você acredita que sim? Por que você acredita que não? Quando você responder os porquês, você está gerando para mim os dois argumentos. E eu vou te mostrar como é que isso funciona. Veja, eu vou retomar os temas da primeira dica, tá? Para ficar fácil pra gente. Então, ó, lembrando, primeiro tema, caminhos para combater o analfabetismo no Brasil. Como é que isso vai virar uma pergunta? São necessários caminhos para se combater o analfabetismo no Brasil? Eu fiz a pergunta com o tema. Sim, eu escolhi que sim como resposta. Eu acredito que esses caminhos são necessários. E aí, não basta dizer sim, eu tenho que dizer por quê. Bom, porque grande parte da população brasileira é afetada por isso. Eu tenho meu primeiro argumento. Meu segundo argumento, que a alfabetização, ela permite mais possibilidade de acesso ao conhecimento. É o meu segundo argumento. Então, eu tenho uma ideia central e uma ideia central. Vejam como é simples. Pergunta, sim ou não, por quê. Quando você vai explicar por quê, é como se você estivesse explicando para um amigo ou para alguém da sua família o seu posicionamento. Você chegar e falar assim, ô querido, você acha que são necessários caminhos para a gente combater o analfabetismo? Deixa eu resumir melhor para você. Tem que combater? Tem, Juliana, tem que combater. Por que que tem? Ué, porque afeta muita gente, tá aqui o meu primeiro argumento. Porque a pessoa que é alfabetizada, ela tem mais possibilidade de acesso ao conhecimento. Acabou, você montou o seu esquema argumentativo aqui, ó, de forma super simples. Vamos ver mais exemplos. Então, o tema é o aumento do número de infectados por DST no Brasil. Há o aumento? Existe esse aumento? Existe. E aqui eu teria a possibilidade de falar que não? Não, porque eu vou discordar do tema. O tema está dizendo o aumento. Então, eu não posso ir lá e dizer que tem uma diminuição. Sabe por quê? Provavelmente os textos motivadores, eles vão comprovar esse aumento que o tema trouxe. E aí, para eu discordar, eu posso até discordar, vou falar, não acho que tem, não acho que há esse aumento. Mas como que eu vou comprovar isso? Se os textos motivadores estão me dando dados que justamente provam o aumento. Não tem como eu dizer que não há o aumento se tem alguém me oferecendo dado dizendo que há, certo? Eu não posso dizer, não há e é a minha opinião. E os dados que lutem, eu não posso fazer isso. Então, sim, há o aumento. O tema já me indicou que há, tá? Eu poderia suprimir esse caminho aqui. Nesse caso, eu poderia partir direto para o porquê. Eu não tenho outra possibilidade. Então, sim, há o aumento. Por que há o aumento?
Ah, Juliana, porque o pessoal não usa camisinha. Então eu tenho o uso de preservativo negligenciado e eu tenho o acesso desigual à informação. Como assim? Algumas classes mais privilegiadas, elas vão ter mais acesso à educação sexual do que classes menos privilegiadas. Certo? Então a gente tem aqui falta de acesso à informação ou acesso à informação de forma desigual, né? Nem todas as pessoas têm acesso às informações que dizem respeito à educação sexual e isso vai gerar um aumento no número de DST. Não basta ter informação, eu preciso que ela seja democrática, eu preciso que todo mundo acesse essa informação. Argumento 1 e argumento 2. Fácil. Só na conversa a gente tira esses argumentos. Vamos para mais um tema. Esporte como possibilidade de inclusão social. Esse é o tema. A minha pergunta, o esporte é uma possibilidade? É. Tenho certeza, ele é uma possibilidade. Por quê? Porque ele fortalece o exercício da cidadania a partir do momento que ele pode ser feito em espaços de convívio social. Beleza? Beleza. 2. Meio de inclusão de pessoas com deficiência. O esporte é uma forma de incluir essas pessoas com deficiência a partir de esportes adaptados, né? De formas adaptadas de cada modalidade. Então, vou incluir pessoas com deficiência e aí eu estou praticando inclusão social. Eu vou fortalecer o exercício da cidadania e do uso de espaços públicos e com isso eu estou gerando inclusão social. Fácil, né? A gente faz a perguntinha para o tema, responde por quê e não precisa sentir tensão na hora de responder esse porquê. Pode responder esse porquê como se você estivesse conversando aqui comigo. Então vai fazer sua redação, vou responder para a Ju por quê que eu acho que o esporte é uma forma de inclusão social. Tirando a frase porque eu acho que sim, o resto geralmente a gente consegue transformar em argumento, tá? Então, achismo não é argumento. O restante, se eu consigo demonstrar lá que fortalece mesmo o exercício da cidadania, que realmente inclui pessoas com deficiência, eu não tenho problema na argumentação. Aí aqui, vamos pensar nesse tema. Quais são os desafios do combate à alienação parental? Aqui, de novo, eu posso suprimir caminho. Por quê? Porque se o tema traz para mim essa palavra, desafios, ele já está me contando que eles existem. Então o tema vai falar para mim assim, desafios da alienação parental. Aí eu faço a pergunta pro tema, há desafios? A resposta é não. Ô criatura, aí não dá, né? Aí não faz sentido. Então se o tema está trazendo desafios, suprime a parte do sim ou não, porque necessariamente a resposta é sim. Quais são, então, esses desafios? A gente transforma a pergunta, ao invés de há desafios, a gente transforma ela em quais são os desafios? E aí eu posso dizer, falta de informação sobre o tema, Juliana. As pessoas não sabem o que é alienação parental. Então, essas informações não são divulgadas, não tem campanha sobre isso. Isso é um desafio para a gente sanar. Se eu não sei que o problema existe, como é que eu vou tratá-lo, né? 2, eu não tenho um canal específico de denúncia. Eu não sei como é que eu denuncio. Eu não sei onde eu posso denunciar. Então, eu tenho, primeiro, falta de informação, não consigo identificar o problema. Segundo, eu não tenho um canal direto para denunciar esse problema. Pronto, montou seus 2 argumentos, feliz e contente, né? Bom, pessoal, então retomando a minha dica 2 aqui, questiona o tema, transforma o tema em uma pergunta, coloca lá a sua opinião, né, sobre aquela pergunta que você elaborou e me justifica. Explica por quê. Me explique por que a sua opinião é essa. De forma bem simples, porque dali você vai tirar o eixo para a sua argumentação. Há uma terceira possibilidade ainda, que é o seguinte, junta a minha dica 1 com a minha dica 2. Como assim? Primeiro, coloca lá tudo que você pensa sobre o tema. Depois, organiza num esquema. Por quê? Porque na hora de elaborar suas motivações, os seus porquês, você vai ter lá um monte de link, um monte de informações jogadas, foram aquelas primeiras que você colocou para mim na sua chuva de tópicos, né? Vou jogar um monte de tópico aqui, agora eu recupero esses tópicos e vejo como é que eles se encaixam na justificativa da minha escolha, certo? Então aí são 2 estratégias que podem funcionar de forma independente ou juntas, e aí cada pessoa vai ter uma facilidade ou uma forma diferente de lidar com elas, mas são 2 dicas que funcionam muito bem. Então eu os convido a testá-las, tá? Faça o teste aí quando você estiver escrevendo a sua redação, monta esse esquema antes de começar o seu rascunho, o seu plano de texto, faz isso aqui pra mim. E aí depois você volta aqui no vídeo e me conta. Funcionou, não funcionou, melhorou, eu destravei, consegui escrever, eu não fiquei paralisado com um tema novo.
Então, se te ajudou, se teve alguma melhora aí no seu primeiro momento de contato com o tema, volta aqui e me conta. Se ficou alguma dúvida também sobre qualquer coisa que eu tenha tratado aqui no vídeo, deixa aqui para mim também que eu vou te respondendo. E ainda, se você tiver qualquer sugestão de conteúdo para a gente trabalhar no canal, é só escrever também, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada e um abraço!